Olá, internautas, estamos de volta com seu programa A Semana em Perspectivas no canal do YouTube RC Roda de Conversas. A semana de 17 a 23, hoje 24, não é? E no nosso canal eu sou Vator Rodrigues. Vladimir Dantas, estávamos conversando sobre o retorno de Lula à política, né, Vator? Você estava com a palavra. Exato. Então você, inclusive, lê aí uma matéria sobre a questão da delação do Palocci. O Palocci mentiu, está hoje na imprensa, inclusive no 247. Ele mentia tentando se salvar. Essa operação Lava Jato, ela já teve críticas por parte até da magistratura. Um juiz, um magistrado acho que do STJ, ele escreveu um livro, inclusive, criticando determinados aspectos da Lava Jato. Um deles é como é que o criminoso é autorizado pelo Ministério Público e homologado pelo juiz para que fique com parte do produto do roubo. Não é? Uma coisa é você autorizar em troca de uma delação. E muitas vezes essa delação ela se dá em cima de provas que já estavam no processo. Então era só uma confirmação por parte do delator e dando inclusive a ele parte do botim, parte daquilo que foi roubado, para que ele fique consigo, inclusive negociando, por exemplo, não havia prisão. O delator ia direto para casa, usar uma tornozeleira eletrônica, ao invés de cumprir um terço da pena, pelo menos. E então, geralmente com penas altíssimas, que eram... Penas altíssimas que eram reduzidas, né? E que se suspeita que há um esquema muito forte, muito grande aí, por trás desses acordos de leniência e os acordos de delação feitos pelo Ministério Público. Né? Nós não é demais enaltecer aqui que quem comandava esses acordos era um cidadão chamado Deltan Dallagnol. Altamente suspeito de fraudes, de enriquecimento sem causa, conforme a Fundação Deltan Dallagnol, né, que ele ia fazer com 2,5 bilhões. E mais que ele pudesse conseguir para frente. Naquele momento o Caixa já entrava, já nascia assim. Né? O Moro já estava articulando uma delação da premiada da Odebrecht, onde ele faria uma fundação com 6 bilhões e meio com dinheiro da Odebrecht. Então nós íamos ter um partido da Lava Jato composto já de início, de saída, de 6 bilhões e meio da Fundação Sérgio Moro e mais 2 bilhões e meio da Fundação Dallagnol. Onde é que essa gente ia parar? Canalha, né? Canalhas. E Lula, Vator, Lula, na sua volta, e a gente recomenda aqui, colocamos até no WhatsApp do Roda de Conversa, o discurso de Lula, transcrição do discurso de Lula. Lê. O de ontem, o 7º Congresso. Todos os discursos de Lula, todas as falas de Lula estão sendo pérolas. Eu considero pérolas de sabedoria, de consciência. Como ele disse, que não está radical, está mais consciente. E eu estou realmente vendo isso, vislumbrando isso. A consciência nos leva justamente a desejar o melhor para o nosso povo. É a consciência que nos traz a luz, né, do que fazer, de como tratar os canalhas, como tratar os fascistas. Então o Lula está nos dando uma aula atrás de outra. Né? Então, sequências de pouco mais do que 15 dias, Vator? O Lula saiu? Exatamente. Em torno de 15 dias. Né? Que já domina e já pauta se assistir a entrevista dele, as várias entrevistas que ele deu, é outra aula, é outro momento de grande conhecimento que a gente adquire. Agora, me chama a atenção, Vladimir, como a essa altura do campeonato, com todas as revelações do The Intercept, que começaram em junho, né, são decorridos 5 meses pelo menos, e com várias conversações feitas por Deltan Dallagnol, aquele procurador suja-jato, conversando com os demais procuradores e falando sobre o ministro Supremo, falando que tratou com o juiz Sérgio Moro, né?
E ainda tem bolsomínios desavisados, ou porque não querem se inteirar do que a Lava Jato revelou, né? Que, na verdade, a Lava Jato é um esquema de corrupção, é uma organização criminosa com fins políticos, inclusive, e essas pessoas se recusam a entender ou se recusam a aceitar que isso aconteceu, que havia um juiz em Curitiba que vendeu sentença, que virou ministro da Justiça. Que não conseguiu provar nada contra Lula. Que na sentença condenou sem provas. Sem prova, né? não conseguiu provar. Aliás, há denúncias gravíssimas que vão desde a notas fiscais falsas lá de Curitiba, que foram juntadas ao processo, notas fiscais falsas que serviriam, prestavam ao propósito de provar a existência de uma reforma no apartamento. Inclusive um elevador privativo e tudo. Que foi não... preciso o MTST do Boulos invadir o apartamento, filmar o apartamento e mostrar que não tinha nada disso. Então tem notas fiscais falsas, tem adulteração de planilhas da Odebrecht, né? Planilhas. E existe também algo gravíssimo, que é o grampo feito no escritório dos advogados. Advogado, que aí foi um afronto total ao OAB, né? A OAB e a toda a sociedade. No processo. A própria Constituição, né? Que dá justamente a proteção ao exercício da profissão de advogado. Então a violação de direitos e a violação das prerrogativas dos advogados. Mas também chama a atenção na semana, Vladimir, é o caso Marielle. Sim. Né? Esse caso Marielle também é um caso que vem tomando a pauta e até chama a atenção. Parece que declarações de Weintraub, declarações de Damares, do próprio Ricardo Salles, são declarações para tentar desviar o foco da política nacional. Nós temos uma acusação gravíssima, né? E que está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, o número 1, 2 ou 3, sei lá, né, dessa família de milicianos, eles, né, além de destruir provas desse processo, porque retiraram os equipamentos da portaria do condomínio Vivendas da Barra Pesada, né, eles ainda tentaram federalizar a operação, né? Tentaram federalizar. E aí toda a questão da Comissão de Direitos Humanos, a própria família de Marielle se contrapunha à federalização desse processo, porque daria uma condição do juiz que fala em independência, né, do processo, é o juiz Sérgio Moro. Aquele que veio da Lava Jato virou ministro da Justiça e que quer prestar serviço para ganhar uma vaga ainda, sonha com a vaga no Supremo. Então esse juiz, que hoje virou ministro da Justiça, estaria tentando federalizar o processo para que ele comande esse processo. Imagina só a desmoralização que seria, né, um juiz dessa qualidade, dessa magnitude, hoje ministro, tomando conta de um processo desse. Então chama a atenção a ponto do Freixo dizer: eu nunca vi o interesse de Moro em investigar, apurar a morte de Marielle. Por que esse repentino interesse? Né? Causa muito estranheza. Quando a Polícia Civil está chegando, está dando provas que está chegando. Isso é a notícia da semana, né, Vladimir? Está chegando Está investigando. Está investigando. Não está parada a investigação. Não. Né? Embora que, ao nosso ver, muito lento ainda, né? Muito lento. Poderia estar muito mais avançado, muito mais acelerado, se a Polícia Civil do Rio de Janeiro... Porque tem mais de 600 dias, né, que aconteceu o assassinato. Só para você ter ideia, foi no dia 14 de março, né, de 2018. Já são decorridos quase um ano e meio da morte da Marielle, sem que se chegue aos verdadeiros mandantes. Já tem 2 executores que estão sendo acusados pela execução, mas faltam ainda o autor intelectual. Estão presos. Falta um terceiro, porque você sabe que havia no carro um terceiro. Uma terceira pessoa estava no carro. Então a notícia da semana, né, que tomou conta da semana, foi exatamente essa. E aí, como algumas pessoas estão suspeitando que pudessem ser até o Carlos Bolsonaro. Aí ele estaria na cena do crime, né? Ele estaria
junto com os executores de Marielle, né? Então seria algo de grande repercussão. Mas eu não acho que não chega a tanto. Eu ainda acho que ele, se apurado pelo que ele tem feito no processo, tentar destruir provas, tentar. Inclusive, um fato interessante é que ele andou deletando tudo dele nas redes sociais. Né? E essa tentativa do clã Bolsonaro de botar o pitbull, o cachorro, hoje o ministro da Justiça se presta a isso, né? Um chefete de polícia, um delegado de polícia, que vai lá no Rio de Janeiro pressionar o porteiro, para o porteiro mudar o depoimento dele. Veja a gravidade disso. Então, quer dizer, imagina só se o Lula faz uma intervenção dessa com o José Eduardo Cardoso para proteger, por exemplo, Lulinha, né? O que essa gente não estaria dizendo hoje. E essa gente tem agido enquanto e como milícia, né? E agora botando dentro dessa milícia o ministro Sérgio Moro, que foi o juiz lá de Curitiba, que prendeu o Lula e ganhou o cargo de ministro. E agora se presta ao serviço de intimidar testemunha. Então, quer dizer, tudo isso é de uma gravidade imensa, imensa. E aí, portanto, o tic-tac do Noblar, que ele publicou de manhã cedo no blog dele, que foi repercutido depois pelo deputado Zeca Disseu, que foi ao cafezinho da Câmara e lá, segundo Conceição Brito, se encontrou com os demais deputados e jornalistas, e o que os jornalistas comentavam é que uma bomba estaria para cair em Brasília, explodir em Brasília, que poderia, inclusive, derrubar o governo. Então a bomba terminou se verificando ao longo do dia, que depois o Kennedy Alencar diz que havia investigação, uma linha de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com relação à participação ou não de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, na preparação, nos atos preparatórios, inclusive, né? Porque há indícios de que ele teria, ele disse que estava na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é muito distante do condomínio Vivendas da Barra, que é na Barra da Tijuca. Há uma distância muito grande, que segundo os moradores do Rio de Janeiro e alguns jornalistas, se levaria com um trânsito muito bom, cerca de 2 horas de deslocamento. Mas há um registro de que Carlos Bolsonaro pediu, por volta de 5 horas da tarde, um Uber lá no condomínio Vivendas da Barra. Então ele nunca poderia estar na Câmara? Não. Ele diz que tem registros, inclusive, dele com outros vereadores lá, mas a polícia está investigando isso. Aonde estaria Carlos Bolsonaro na hora em que os executores de Marielle estavam se reunindo no condomínio Vivendas da Barra, naquele final de tarde do dia 14 de março de 2018, o dia em que Marielle morreu e, portanto, poucas horas antes da execução de Marielle, eles estavam se encontrando no condomínio Vivendas da Barra, preparando o assassinato da Marielle. Extremamente grave. Isso também lembrando que não é só o Carlos Eduardo que mora no condomínio, né? O próprio presidente também Carlos mora. Bolsonaro, né? Não. Ele tem o irmão Eduardo e tem O Carlos Bolsonaro mora, né? Mora. E o Bolsonaro, presidente Jair mora. Bolsonaro residia lá até se transferir para Brasília. Ou seja, até na época de Marielle ele residia lá e até tomar... A Casa 58, A Casa 58, famosa que Casa 58. é a casa de Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Mas ele mora numa outra casa, o Carlos Bolsonaro, né? Porque morava com o primo, né? E parece que andou brigando com o primo saiu, o índio, né? Ele sai e parece que ele está morando sozinho, e aí nós temos aí uma situação onde a casa 65 é a casa onde residia um dos milicianos. Né? Que foi encontrado com uma tonelada. 117 fuzis desarmados dentro da casa dele, né? Porque você tem o Rony Lessa, né? Que reside lá, e você tem o outro, o Queiroz, que não é o Fabrício Queiroz, é o Rony, né? É o Rony Queiroz, que é o que tocou o interfone e que o porteiro registrou que ele queria ir para a casa 58, e segundo o porteiro, quem atendeu o interfone
Foi seu Jair. Foi seu Jair. Foi seu Jair. E seu Jair tanto poderia estar lá para atender, mas que tudo leva a crer que seu Jair não estava lá. Seu Jair poderia ter atendido em Brasília. Seu Jair adquiriu 2 passagens naquele dia para sair de Brasília para o Rio de Janeiro. E tudo indica que ele não usou essas passagens, né? Então, portanto, ele não estaria no condomínio. Mas ainda poderia ter atendido o interfone. Esse aqui é o grande problema, porque eles se apressaram. Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro foram até a guarita do condomínio e apreenderam o equipamento que registra todas as movimentações na portaria do condomínio, né? O que seria muito bem visto aí como uma tentativa de destruir provas. É o que foi feito, né? De forma concreta, a prática deles foram essa. Mas aí você tem também, né, essa investigação que vão ter desdobramentos pesados. Mas também nós tivemos o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra. Consciência negra, que aí mostra justamente a efervescência, né, da luta de classes no Brasil, que a gente está vivendo, a partir de práticas racistas que acontecem, né? E só justificam, né? Todos os dias. Então, justifica justamente essa luta pela consciência negra, pela importância do processo. Lula ontem, inclusive, fez uma fala, né? Fez uma fala nesse aspecto, reconhecendo a importância da África e que todo o investimento que foi feito, porque os milicianos fascistas, os opositores equivocados, até alguns, fazem a exigência do PT fazer autocrítica pelos investimentos que foram feitos na África, né? E o Lula ontem fez uma explicação, uma defesa contundente e inclusive foi enfático ao afirmar, não, se nós voltarmos ao poder, nós vamos fazer muito mais pela África. E pela América. E pela América. América Latina. Tamanha a importância da África para o nosso país. Eu acho que aquele episódio, ele só reforça o episódio onde o deputado Coronel Tadeu, ele vai e ao ver uma charge do Latuf, aquela charge do Latuf mostra um policial que teria acabado de executar uma pistola na mão, executou uma pessoa negra, né? um homem negro, inclusive algemado para as costas, né, de costas, com as algemas na parte das costas dele. Então, o Coronel Tadeu, ele se sentiu no direito, né, de defender a classe dele, a classe dos policiais, né, e arrancar uma obra de arte. Por ironia do destino, mais tarde é liberado o laudo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde ficou constatado que Ágata, a criança Ágata, acho que de 7 anos de idade, 7 anos, uma menina linda, maravilhosa. Ela foi vítima de uma bala do fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E como se não bastasse, né, isso, né, você tem uma violência por parte do policial às vésperas, no dia 19, que foi o dia da exposição, para o dia 20. Então, no dia 19, ele vai lá e se dá o direito de arrancar uma placa de um chargista, de um cartunista, mostrando a violência que a polícia exerce sobre a população negra no país. Então, se nós tivéssemos dúvidas com relação a termos um dia da consciência negra no Brasil, esse episódio justificaria plenamente que nas próximas décadas, nas próximas gerações, a gente tenha o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, o dia em que Zumbi dos Palmares morreu, né, e que é marcado, dado como o dia da consciência negra. Isso é uma questão tão relevante porque o primeiro argumento, a primeira defesa do deputado Coronel Tadeu, né, porque eu acho que se você fosse eleito deputado, eu sou coronel da polícia, mas fui eleito deputado. Por que eu tenho que ser Coronel Tadeu? Eu tenho que ser o deputado Tadeu, que era coronel da Polícia Militar, correto, Vladimir? E não deputado major, deputado cabo, deputado coronel, né,
que é um resquício dessa onda Bolsonaro, essa onda de ódio, de raiva, essa onda que bombardeou você através de fake news, de notícias falsas. Esse deputado, Bator, é do Rio de Janeiro. Veja a notícia que a gente ainda agora, na primeira parte do nosso programa, a gente falou: polícia é responsável por 44% dos mortos de adolescentes no Rio de Janeiro. Exato. E a maioria desses adolescentes são negros. Exato. Então aquele cartaz simboliza isso, simboliza, né, exatamente, a violência, a chacina no Brasil, que a polícia está fazendo com os negros no nosso país. E pasmem, segundo o relatório da violência no país, a maioria dessas pessoas não tem antecedentes criminais, Vladimir. O que quebra o discurso do outro deputado, né, o deputado Silveira, que é outro bombado, outro eleito nessa onda Bolsonaro, né, nessa onda aí que varreu o país, e que afirma que o negro é mais abatido, ele é mais vítima da violência, ele é exterminado, ele é vítima desse genocídio, porque ele que dá a causa. É ele que é de pele negra, é ele que está no local de violência, e é ele que está armado de fuzil, portanto, ele morre mais. Ora, isso é um absurdo, né? Primeiro você desconheceu o relatório brasileiro, o relatório anual da violência no país, né? Onde a maioria dessas pessoas sequer tem antecedentes criminais. E depois é você desconhecer que é o Dia da Consciência Negra. O deputado às vésperas faz uma afirmação dessa, como esse Daniel Silveira. E esse Daniel Silveira é aquele que destruiu a placa de Marielle. Portanto, também do Rio de Janeiro. Portanto, é um apoteótico da violência, do ódio, né? Desses que saíram da caixa de Pandora, estão espalhados aí, ocupando uma vaga no Congresso Nacional de quem possivelmente teria muito mais vocação para ser um deputado, para propor projetos de lei e não ser esse apoteótico, esse instigador da violência no país. Pois é, Bator. E dando sequência, Bator, em função do desenvolvimento do nosso programa, a gente só fazer uma ligação, né? Quer dizer, nós estamos vivendo toda essa violência, né? E se não bastasse, nós temos também a violência contra os trabalhadores, contra a classe trabalhadora, a classe operária, todos os tipos de trabalhadores estão ameaçados por esse governo, né? E aí continua a destruição dos nossos direitos. Não estão criando carteira amarela, né, verde e amarela, carteira de trabalho para destruir a carteira tradicional, com todos os direitos, com todos os direitos de férias, 13º, tal, estão destruindo tudo. Há uma precarização do trabalho correndo a passos largos. E essa semana mostrou muito bem, né, Valentim? Pois é. Então, Bator, vamos comentar isso aí, centrar um pouco, dar uma atenção a essa parte, né? A gente ainda tem o levante da América Latina que vai realmente tomar um pouco de tempo. Com você, Bator. Bom, essa parte trabalhista. Primeiro, uma coisa absurda, né? Que vai se taxar a miséria absoluta. A pessoa que está desempregada, a pessoa que for receber seguro-desemprego, ela vai ser taxada, ela vai pagar 7,5% em cima do seguro-desemprego, porque ela está desempregada e tem que contribuir com a Previdência Social em cima de 7,5%. Ou seja, você taxa a miséria absoluta e você não taxa a riqueza no Brasil. Taxa os aposentados, que já tem um salário pequeno, taxa, quer dizer, tudo é taxação para fazer... Para os pobres, para os trabalhadores, para os desempregados. Para fazer o fundo, né? Fazer um fundo... E você que é trabalhador também, que se deslocava para o local de trabalho, se você sofrer um acidente, não é? Você não vai ter mais aquele trajeto de deslocamento para o trabalho sendo reconhecido como um acidente de trabalho. Então, você perdeu esse direito. E para completar, Vladimir, se você for acidentado e procurar o SUS, aí você vai ter o fim do DPVAT. O DPVAT, parte do fundo DPVAT, ia para a saúde, ia para o Sistema Único de Saúde. Então você também, quando perde, ganha o direito, né, do DPVAT, mas você, por outro lado, você vai perder recursos do Sistema Único de Saúde. Pois é.
Vamos, Arthur, vamos. Tem mais coisa, né? Não, tem muito mais coisa, é um absurdo. Vamos para o levante na América Latina? Antes disso, Vladimir, lembrar que você não vai mais bater o ponto na empresa. Por quê? Porque depois, sem bater o ponto, você vai ter que arrumar a prova de que você fez hora extra, né? Porque o ônus da prova vai ficar com você, trabalhador, e não com a empresa, que era só pegar o cartão de ponto e dizer, ó, aqui, as horas extras que eu fiz. Perfeito? Pois é. O que eu faço, o que eu quero, o que eu imagino que temos que fazer é nos levantar contra isso. Nos levantar como está fazendo toda a América Latina. Nós não podemos chegar na situação do Chile, porque essa cartilha, Arthur, foi aplicada já na Colômbia, no Chile. No Chile durante 30 anos. 30 anos, essa cartilha desde aí, a queda de Pinochet. essa cartilha de tirar direitos, né, de restringir direito, de tirar direito, de cobrar, de taxação em cima do salário, em cima da renda, das poucas rendas da população, dos trabalhadores, é uma constante, né? É uma constante em várias partes do mundo, né? Foi assim no Chile principalmente. E o Chile está levantado, mas na Colômbia também, né? Na própria Argentina, o que aconteceu que na foi Colômbia essa derrotado semana agora, é a greve geral, né? Pronto. Então, Greve geral da Colômbia. entrando na parte do... E a Colômbia decretou estado de emergência e toque de recolher. Mas o povo continua na rua, Vladimir, na Colômbia. Todos na Bolívia, na Colômbia, no Chile, né? Na Bolívia nós temos uma novidade que é o próprio MAS, né? Que é o Movimento ao Socialismo. Partido Ele tem do Evo maioria, Morales. o Evo Morales tem maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, e ele vai e vota uma moção de realização de novas eleições. Isso implica em duas coisas de imediato. Primeiro, que eles acataram a renúncia do Evo Morales, né? Porque não estaria pregando uma nova eleição se desconhecesse ou não reconhecesse o golpe, se reconhecesse a eleição do Evo Morales. Mas aí acatou a carta de renúncia dele. Segundo, convocar novas eleições, né, para ver se antecipa, para ver se põe fim a essa intervenção da senadora Jeanine Áñez, né, que se autoproclamou presidente do país. E aí, eu não sei se você e Conceição observaram, tanto o Rui Costa Pimenta, como também o nosso Breno Altman, eles concordaram comigo e Conceição com relação à história do Evo Morales precipitadamente, inexplicavelmente, ter saído da Bolívia e ter se exilado, se autoexilado. Então, ele deveria sim permanecer na Bolívia, levantando o povo, construindo a resistência, vendo aqueles militares que ainda eram fiéis à Constituição e ao mandato, ao quarto mandato dele. E aí, me desculpe, presidente Lula, você esqueceu que o Franklin Delano Roosevelt teve 4 mandatos nos Estados Unidos. Você esqueceu que Angela Merkel vai no 5º mandato na Alemanha, né? Embora seja um outro regime, um regime parlamentarista, né? Mas são 5 mandatos. E o Evo Morales, ao contrário do que você deveria ter feito. Margaret Thatcher já fez. teve, eu acho que mais de 5. Mais de 5. Eu acho que ela chegou bem uns 7 ela ou 8. passou seguramente uns 20 anos sem poder. Né? E quando morreu, que fez a mesma coisa que o Paulo Guedes fez no Chile, junto com o ditador Pinochet, que vai ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Batou, Nem o Chile quer homenagear. Aí vai o levante da América Latina é assunto para uma semana de debate. Exato. Né? Uma semana Muita de debate. coisa. Porque você tem que situar o Uruguai. Agora nós vamos ter um novo governo na Argentina, né, que ganhou as eleições, governo progressista, um governo que já decretou, a gente noticiou ainda agora aqui, melhoria no salário mínimo, melhoria na aposentadoria, um resgate para retomar o programa. Mas nós estamos com o tempo avançado, ainda temos o cargo da semana, entendeu? Sim, sim. Acho que sugiro que a gente entre já no cargo da semana, porque Concordo. a gente tem pouco mais de 3 minutos para concluir o nosso programa. Então, só sintetizando, vou ficar como o Lula falou. O levante em relação ao Evo Morales. O Evo Morales, a gente precisa dar um crédito de confiança a ele e saber o que é que houve. Porque me parece, a mim eu vou ficar com a mesma opinião que na semana passada. É que ele foi pego de surpresa
Ele foi cercado, pego de surpresa. Não tinha reação. Você está me lembrando, né, do Alckmin, o político mineiro, e depois eu conto essa. Ele foi pego de surpresa por um eleitor. Mas o Evo Morales já sabia que seria golpeado bem antes, viu, Vladimir? Mas ele não tomou as acreditou. providências. Ele não acreditou. Não verdade. tomou as providências, então ele falhou politicamente, sim. Entendeu? Mas ali naquela circunstância não tinha como ele não fazer um acordo de sair do país, porque senão seria morto. Precipitado. Seria morto. Vladimir, Seria morto. E seria, a gente poderia entender que ele sendo morto, haveria um levante mais forte lá. Olha, mas ele não quis doar a sua vida como o Allende fez. Certo. Allende fez no Chile. É verdade. Né? O Allende fez, doou a sua vida, ficou, né? Não criou uma situação de resistência paralela, não se refugiou nos Alpes chilenos. O Allende resistiu. O Allende tinha inclusive forças a seu favor. Só que ele perdeu a batalha. No caso de Evo Morales, aí eu discordo de você, havia condições de fazer a resistência, tanto é que o povo está na rua e o povo está cercando, os índios estão cercando La Paz. Assim como fizeram com os espanhóis, assim como fizeram também há 15 anos atrás, né, onde derrotaram o próprio Mesa, eles cercaram La Paz e o cerco de La Paz, sem comida, sem fornecimento, sem nada, levou a isso. Vamos passar aqui, porque eu sei que o seu nome é Vladimir, o seu nome não é Gramsci, seu nome é Vladimir Lenin. Então, eu mandei para você um material, Lenin contra Gramsci, eu acho que é bem atual. Vamos lá para o Cagado da semana. Vamos lá, situa, Val. Eu acho o seguinte, porque aí nós temos aqui... Um pouco sintético, a gente tem apenas um minuto. Os bolsonaristas e lavajatistas de Araçatuba são aqueles que estavam lá prestando continência e marchando garbosamente, para não dizer bizonhamente, né, para a Estátua da Liberdade do dono da Havan, que conseguiu construir estátuas da liberdade na frente da loja dele. Logo ele, um sonegador. O outro é o Coronel Tadeu, que destruiu a placa. E, finalmente, o Daniel Silveira, que é aquele que fez uma declaração extremamente racista com relação ao extermínio, ao genocídio da população negra, notadamente no Rio de Janeiro. Seu voto, Arthur, seu voto. Eu vou votar no Coronel Tadeu, porque acho que, apesar dos bolsonaristas lavatistas serem bizonhos, apesar do Daniel Silveira ser racista ao extremo, vou acompanhar seu voto e dizer que o nosso tempo está esgotado. Está esgotado. Né? E aí, desejar a todos e a todas uma semana de luta. Lula está livre, Lula está livre, vive. Marielle vive, vamos à luta, companheiros e companheiras, e povo na rua. Precisamos ir para a rua. Vamos para a rua. Precisamos nos mobilizar os direitos nossos. E estabelecer a mesma relação com toda a América Latina. Levante da América Latina por liberdade e por democracia. Já! No melhor de Pedro Asmar, no meio do caminho tem uma pedra. Pois é. Aí. Vamos ver se pode ser 33, viu? Vai. Porque pode ser o 33 aqui.